Nosso evangelho desse 22º domingo do tempo comum é Marcos 7, de 1 a 8, 14 a 15 e 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. O clima de controvérsias é retomado aqui por Marcos, que coloca em evidência a questão das tradições humanas em confronto com a vontade de Deus. Fariseus e escribas se aproximaram de Jesus a fim de colocá-lo em situação desconfortante diante dos seus discípulos, uma vez que nenhum deles realizava as tradições inventadas pelos antigos homens de Israel quanto ao modo de se comportarem socialmente à mesa ou enquanto se preparavam para ela. Para tais fariseus e escribas, a tradição puramente social tinha aprovação divina, de modo tal que ninguém devia agir contrariando-a, o que acarretaria penalidades. Na verdade, a questão higiênica é muito importante, o zelo pela saúde física deve ser louvado e estimulado. O grande problema é quando o dado físico se sobrepõe à fé, quando a valorização da aparência se torna obsessão, assumindo o status de lei divina. Com isso, formam-se os hipócritas, os bajuladores, os falsos profetas, os exploradores da dignidade, os donos da fé e da moral, os falsificadores da verdade e, por que não, os novos legisladores, entre aspas, divinos, marginalizadores de Deus. Marcos não quer afirmar que Jesus e seus discípulos sejam anti-higiênicos. Não é isso. Seu objetivo é mostrar o essencial para a vida nova do ser humano, para a formação dos discípulos e de toda a igreja. A palavra de Deus e não a tradição dos homens deve estar em primeiro lugar. Enquanto os profetas anunciavam a pureza da palavra, muitos outros tiraram-lhe sua força e sentido. A palavra de Deus conduz o ser humano a uma verdadeira transformação interior, a uma profunda mudança de vida, a anulação de si mesmo em vista da realização da vontade de Deus. A tradição humana, quando absolutizada, despreza a lei de Deus. Não se deve aqui confundir tradição humana com a tradição da igreja, que é a palavra mesma de Deus oral e escrita, entregue para a salvação do mundo. A formação dos discípulos de Jesus está fundamentada essencialmente na palavra de Deus. As tradições humanas devem ser colocadas a serviço da lei de Deus e modeladas por ela, e não o contrário.
de modo que cada discípulo possa, onde se encontra, perceber o que nas tradições contribui para a comunhão com Deus e o que separa dele. Isso vale para a missão evangelizadora. Os discípulos se deparam com diversas tradições nas mais variadas culturas. O que deve prevalecer não é a cultura, mas a palavra de Deus, que iluminará a cultura encontrada. O discípulo não destruirá a cultura, mas conduzi-la à luz da palavra de Deus, ao seu verdadeiro sentido. Os que escolhem seguir Jesus Cristo não se tornam discípulos de culturas, mas da palavra de Deus, não de preceitos sapienciais cultuados na humanidade. A primeira coisa importante, portanto, é a escuta da palavra de Deus em Jesus Cristo. O povo não deve escutar qualquer voz, seguir qualquer ensinamento, deixar-se guiar por qualquer mestre. Somente em Jesus o povo de Deus encontra a verdade do Pai, a salvação prometida por Deus. Por meio de Jesus, o povo de Deus descobre o autêntico sentido da lei de Deus e a fragilidade das tradições humanas, que muitas vezes só atrapalham o conhecimento de Deus. A segunda coisa é o conhecimento dessa mesma palavra, justamente o que norteará toda a vida de quem se coloca diante de Deus. E por último, por essa palavra em prática, a fim de tornar Deus conhecido e capaz de ser amado. Jesus evidencia que nada que entra no ser humano o torna impuro. A impureza está dentro da pessoa. Há pessoas de mãos limpas das sujeiras do cotidiano, mas sujas de sangue inocente. Isso é o que acontece comumente. Pois bem, é do interior da pessoa que saem as desgraças que o impedem de ser mais feliz, mais humano, mais irmão, mais fiel a Deus. Jesus declara, portanto, puros todos os alimentos e condena a tese dos judeus dos alimentos impuros, por exemplo. O homem deve ter um verdadeiro encontro com Cristo a fim de poder descobrir qual a vontade do Pai para viver segundo o que realmente significa a humanidade. E essa vontade de Deus não será cumprida pelos líderes hipócritas de Israel, criticados por Jesus, mas pelos que se tornarem discípulos do Filho de Deus. Para isso, o homem precisa moldar sua vida aos ensinamentos de Jesus, escutá-lo, conhecê-lo e agir do jeito dele. Sua caminhada para a perfeição começa, portanto, no encontro com Cristo, na escuta de sua palavra, na experiência de uma vida a serviço dos mais necessitados, especialmente dos necessitados da salvação. Jesus convida cada um a viver as bem-aventuranças e as obras da misericórdia, a fim a fugir dos apelos do mundo e de seus encantos e a ser totalmente voltados para Deus. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.